E aí, pessoal, a secada não funcionou totalmente como se imaginava e os resultados de domingo pressionam o Grêmio, sobretudo o resultado envolvendo o Internacional. O que pensa o torcedor? Como se desenvolve os assuntos do brasileiro a partir de agora e até que ponto isso chega no ambiente tricolor? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, gente, o link aqui de baixo explica passo a passo para vocês como trabalhar home office e conseguir uma renda extra de mais de R$ 4.000 com um investimento de R$ 67. Não perca esta oportunidade, ela está neste link aqui na descrição deste vídeo. Vamos falar do assunto importante que a noite e que domingo trouxe para o futebol, sobretudo para os torcedores do Grêmio. O Atlético Mineiro venceu, o São Paulo mais uma vez marcou passo e o Internacional venceu. O que isso quer dizer? O que isso representa para o Grêmio? Quem acompanha a rede social, Twitter, Facebook, a manifestação do torcedor gremista é de incomodação e preocupação. Por quê? Porque estamos abrindo uma semana com jogos contra Atlético Mineiro e Internacional. E o momento colorado, que está neste ponto a 1 ponto do líder do Campeonato Brasileiro, 1 ponto do líder do Campeonato Brasileiro, transporta para o torcedor gremista uma ideia por que não fizemos mais nesse campeonato até aqui. Mas a verdade, quando se olha a tabela, lembrando o Grêmio tem um jogo a menos que o Internacional e que o São Paulo, o Grêmio tem 50 pontos e pode, com uma vitória, chegar aos 53 e ficar, não ao alcance de um jogo, porque isso não está mais, mas o Grêmio fica perto, tanto do São Paulo como da equipe do Internacional. E ainda temos Palmeiras, que pode passar o Grêmio nessa segunda-feira, e Flamengo, obviamente, que avançaria ainda mais. O campeonato está entre esses 6. Mas o Grêmio precisa fazer um pouco mais do que tem feito até aqui. A verdade é, os times, os adversários aproveitam as oportunidades. Alguns tropeçam às vezes, mas aproveitam de um modo geral as oportunidades. E o Grêmio não aproveita. O Grêmio, por exemplo, contra esse Fortaleza, que o Internacional teve dificuldades hoje, o Grêmio fez 2 pontos em 6. O Grêmio não venceu na Arena. E isso explica muito a dificuldade que o Grêmio enfrenta hoje. Quando se faz 1 ponto contra a Sport em 6, quando se faz 2 contra a Fortaleza em 6, as coisas acabam saindo pela ponta dos dedos e a gente sequer consegue entender. O fato é que na rivalidade interna, que abre uma semana com um Grenal no próximo domingo, definindo praticamente a vida de um dos dois no Campeonato Brasileiro, mais do Grêmio do que do Inter, coloca uma pressão como há muito tempo a gente não via. O Grêmio, em determinado momento, nesses últimos anos, sobretudo nos 2 últimos anos, foi salvo pela incompetência do Inter. Quando o Grêmio enfrentava dificuldades, olhava na rivalidade interna a sua solução. Nesta temporada, foi a rivalidade interna que diminuiu a pressão sobre o Grêmio. Foi a rivalidade interna, com a vitória nos Grenais, no Gauchão, que determinou uma certa tranquilidade ao ambiente tricolor. E agora, a gente começa uma semana com o inverso. O Grêmio enfrentando alguns problemas e o Internacional vencendo jogos em sequência e se aproximando para os gremistas perigosamente da liderança do campeonato. O que fazer a partir de agora? Como proceder? É uma semana de total concentração. O Grêmio volta aos treinos amanhã, nesta segunda-feira à tarde, pensando no Atlético Mineiro, que também venceu, e pensando, obviamente, no Internacional. Mas agora não dá para escolher ponto e não dá para escolher jogo. Que não venha a história de poupar um ou outro jogador pensando no Grenal, porque os 3 pontos do Atlético são rigorosamente idênticos ao do Inter. O Grêmio tem que fazer vitória nos 2 jogos e depois pegar o Flamengo e tentar fazer a mesma coisa. Não dá mais para parar, não dá mais para pensar, não dá mais para ficar no discurso. Agora é ponto e ponto e ponto. Não precisa nem jogar bem, precisa ganhar. E isso o Grêmio tem que fazer. De fato, a vitória do Internacional, a vitória do Atlético Mineiro, colocaram uma pressão diferente em cima do Grêmio. O Grêmio que vivia
quando deu uma tropeçada, os adversários também tropeçaram. Dessa vez não. Dessa vez os adversários foram fortes e conseguiram os seus resultados. Ainda tem mais na segunda, mas até agora a pressão aumentou. E em cima dessa realidade, a gente tem que entender que essa semana é a semana da vida ou da morte do Grêmio no Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.